Para começar esse vídeo, eu tenho que dizer, isso aqui é um D20. Para quem joga RPG, isso aqui é bem fácil de você ver e você associar com coisa de RPG, de jogo de tabuleiro e tal. Mas para quem não sabe, o D20 é um dado de 20 lados, é um formato de um dodecaedro e ele serve para você rolar e fazer várias coisas a partir do que o jogo te permite, geralmente com vários testes de habilidades. O que o pessoal geralmente faz no RPG é que você roda o D20 e dependendo do número que caiu, você consegue fazer um sucesso na sua ação ou uma falha, dependendo também dos seus modificadores dentro do jogo. E a questão de vitória ou derrota na rolagem do D20 funciona na questão de se você cair 10 para baixo, você falha. Se você caiu 11 para cima, você ganha. Tudo claro com alguns pormenores no meio do caminho. Se você rolou e caiu o número 1, é uma falha crítica. Você perde o que você deveria tentar fazer e ainda complica alguma situação, se fere no meio da tentativa. Mas se você acerta no número 20, é um sucesso crítico. Você consegue fazer o que você queria fazer e às vezes a pessoa que te deu esse teste permite que você faça algo além disso ou te faz você fazer uma coisa ainda melhor do que você esperava fazer. Então vou aproveitar e eu vou rolar um D20 para fazer um teste de clarividência para ver se a gente vai ganhar alguma coisa ou não nesse Oscar. Ai, foi um 10. Não me critique se der merda pra gente no Oscar. A culpa não foi minha. Olá, aqui é o Marcelo e esse é o Contato Geek. Nós somos um canal focado em cultura pop, comunidades geeks e tudo que engloba o universo nerd. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo e nos acompanhem tanto nas redes sociais quanto também aqui no nosso conteúdo do YouTube. Os links estão na descrição. Se os meus cálculos estiverem corretos e tudo der certo da forma que eu estou esperando, esse vídeo vai sair no dia 11 de março, eu espero, que é uma quarta-feira, cerca de 4 dias antes da grande premiação do Oscar de 2026, que acontece, se tudo der certo, nesse domingo, dia 15 de março. E claro que o Oscar é uma grande premiação para todo mundo que gosta de coisa geek, especialmente em questão de cinema e de filmes. Então eu vou passar aqui rapidinho para vocês a lista dos indicados desse ano, caso vocês não estejam por dentro do que está acontecendo ainda. E vamos estar aqui torcendo com muita força nessa revisão de lista para torcer para o Brasil, porque eles estão com 5 indicações grandiosas nesse ano. E claro que 5 dessas indicações, 4 delas são por conta do nosso novo filme do Cleber Mendonça Filho, O Agente Secreto, que já está fazendo um enorme burburinho nas redes sociais, em todos os cinemas, tanto brasileiros quanto internacionais, especialmente depois de suas grandes vitórias no Festival de Cannes, no Critics' Choice Awards e no Globo de Ouro. Então, com muitas expectativas altas para esse filme, para eles conseguirem fazer algo além do que foi no ano passado, com Ainda Estou Aqui, o filme maravilhoso de Walter Salles, vamos ver o que podemos esperar para esse ano no Oscar e do Brasil para essa futura premiação. É claro que o Oscar é recheado de filmes para lá e para cá, para cima e para baixo. Mesmo que esse ano a gente tenha visto várias indicações repetidas. Eu acho que de vários filmes que apareceram aí nas listas, 4 deles receberam 9 indicações, um deles recebeu 13 e o outro recebeu 16, que é o maior número de indicações em toda a premiação. Então, mesmo com várias figurinhas repetidas, a gente pode esperar que vai ter coisa pra caramba aí pra falar sobre filmes do Oscar. E sabendo que tem muito filme, eu admito que, assim como muitas pessoas, eu também não consegui ver todos eles. Para isso, eu vou tentar falar, em geral, de tudo, mesmo que eu não tenha visto a maioria deles, mas vou começar por aqueles que eu tenho certeza que eu, infelizmente, não vi, que são os documentários. Para melhor documentário neste ano, nós temos 5 filmes, claro que todas as indicações são 5 filmes, mas a gente tem aqui os 5 filmes de documentário são Alabama, Preso nos Sistemas, um filme onde homens desafiam as probabilidades de expor um encobrimento de um dos sistemas penitenciários mais mortíferos dos Estados Unidos. O outro é Embaixo da Luz de Neon, onde 2 amantes de poetas embarcam em uma exploração comovente após enfrentarem um diagnóstico incurável e de forma inesperadamente humorística. Outro filme também que está concorrendo aí a melhor documentário é Rompendo Rochas, que fala a vida de uma mulher de 37 anos que se tornou uma feroz defensora cidadã na sua vila iraniana e ela ganha uma eleição que comove toda a cidade e aparentemente todo mundo tem uma opinião muito forte sobre isso.
também temos Mr. Nobody Against Putin, onde um professor russo grava clandestinamente como a sua escola rural se converte em um centro de recrutamento militar durante o conflito na Ucrânia. E por fim temos A Vizinha Perfeita, um documentário que conta onde um pequeno desentendimento entre residentes da Flórida toma um rumo letal, com imagens de câmeras corporais da polícia e entrevistas investigando as consequências das polêmicas leis estaduais de defenda a sua própria posição. Eu sei que eu tô falando com certa propriedade, mas eu admito, eu não cheguei a ver esses documentários e eu tô pegando toda a minha base de conhecimento das descrições que eu vejo em sites como IMDb e Hollywood Reporter. Então, repassando pra vocês o dado aqui do conteúdo desses documentários, eu vejo que eles são fortes concorrentes para essa premiação. Eu colocaria, talvez, por conta do clima político atual, talvez eu colocaria esse do Mr. Nobody Against Putin, que parece uma forma bem interessante de comentar sobre a questão dos conflitos que estão acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Agora, em curto documentário, nós temos também, de novo, 5 filmes. Um dos filmes que estão concorrendo é o Quartos Vazios, onde um correspondente e um fotógrafo passaram por um projeto de 7 anos documentando os quartos vazios e as casas vazias de crianças que perderam a vida em atentados às escolas de todo mundo. Outro é o Armado com uma Câmera, a vida e morte de Brent Renault, que conta a história do primeiro jornalista americano que perdeu sua vida durante os conflitos da Rússia e da Ucrânia. O terceiro é Children No More, War and Are Gone, onde ativistas israelenses buscam pela paz em vigílias silenciosas na cidade de Tel Aviv, exibindo fotos de jovens vítimas de Gaza. Os outros dois são o Diabo Não Tem Descanso, que conta a história da equipe e dos pacientes de uma clínica de aborto na cidade de Atlanta, enquanto eles sofrem pela pressão e por ataques de manifestantes e da própria cidade. E o último é Perfectly a Strangeness, que é um vídeo que nem eu consigo descrever direito. Meu Deus, olha a descrição desse filme. No brilho deslumbrante de um deserto desconhecido, 3 burros descobrem um observatório astronômico abandonado e o universo. Uma exploração sensorial e cinematográfica do que uma história pode ser. 3 burros. O que eu, só pela narrativa desse vídeo, dessa descrição, já acho que esse filme deve ser maravilhoso. Eu quero muito poder ver esse filme. Eu vou tentar ver esse filme quanto antes. Eu achei legal a descrição, achei muito legal. Mas a minha aposta vai talvez para Quartos Vazios. Eu acho que é um filme necessário, um filme bem importante para se trazer na verdade todos são. O Children No More parece ser magnífico e necessário também. A questão do Armado com uma Câmera também, acho como que ele pode retratar a vida de alguém que quer trazer a verdade ao mundo, isso é bem importante. São filmes bem importantes que pouca gente não sabe sobre, então é bom vocês darem uma olhada aí melhor na descrição. Eu só passei um pouco pra vocês, mas tá aí ótimos documentários que vão estar concorrendo ao Oscar. Aproveitando que a gente acabou de falar de curta documentário, vamos falar dos outros curtas que estão indicados aí no Oscar. Começando pelos curtas normais, nós temos Butcher's Stain, que deveria ser algo como tipo A Mancha do Açougueiro. Sami, onde a gente vê um árabe israelense que trabalha em um supermercado em Tel Aviv e é acusado de rasgar cartaz sobre reféns na sala de descanso. Ele decide provar sua inocência para manter o emprego de que tanto precisa. Tem uns filmes bem pesados aí, gente, meu Deus do céu. Mas também o mundo tá uma porcaria cada dia que passa, né? Então dá pra você entender. Um Amigo de Dorothy é outro filme que está chegando aí, que mostra como a vida tranquila de uma viúva solitária é virada de cabeça para baixo quando o adolescente acidentalmente chuta sua bola de futebol para dentro do jardim dela. Uma descrição totalmente rasa, mas assim, para um filme desse talvez seja bom para você descobrir mais depois quando você vê ele. Outro filme que a gente tem é o Drama Menstrual de Jane Austen, onde a gente mostra, no meio de um período de casamento tão esperado, a senhorita Estrogênia Talbot fica menstruada, na Inglaterra de 1813. Seu precedente, Sir Dickley, confunde o sangue com o ferimento, e logo fica claro que sua educação cara deixou a desejar. Melhor falar o nome em inglês, Jane Austen's Period Drama. O penúltimo aqui que a gente tem é The Singers, ou Os Cantores, onde a gente vê uma competição improvisada que decidirá quem é o melhor cantor do bar essa noite. Parece ser bem legal, algo bem mais conciso. Esse eu acho que é um dos melhores nomes de filme de qualquer indicado pro Oscar. 2 pessoas trocando saliva. Que nome maravilhoso. Mas também a descrição aqui é incrível.
Já começa assim, numa sociedade onde beijar é punido com a morte e as pessoas pagam por coisas recebendo tapas na cara. Gente, quem teve essa ideia é maravilhoso. A gente segue a história de Angine, uma mulher infeliz, que compra compulsivamente numa loja de departamento. Lá, ela fica fascinada com uma das atendentes e, apesar da proibição de beijo, elas se tornam mais próximas, trazendo as suspeitas de seus colegas invejosos. Tá aí uma descrição maravilhosa. É um filme francês aqui, é Du Prisonnier Change de la Salive. Eu devo ter falado totalmente errado, me desculpa, franceses. Mas assim, só pela descrição do filme, que tá em inglês, tive que traduzir aqui em cima da hora, achei uma ideia incrivelmente maravilhosa. Seria um ótimo concorrente meu pra ganhar esse ano, se eu não tivesse tão fascinado, tão intrigado pela simplicidade que é os cantores. Que eu acho que pode aí, ó, ser algo que ó, tem 18 minutos o filme e é pra maior de 18 anos os cantores. Me interessou só pela simples descrição, entrar na Netflix pra ver. Talvez eu pegue pra ver depois, hein? Ó, gostei. E agora, pra fechar os curtos, vou falar dos curtos animados. Nós temos o Borboleta, ou Papillon, onde a gente vê uma narrativa, contada pela animação, claro, da vida de um homem enquanto ele nada pelo mar. Outro é Forever Green, onde a gente vê a narrativa de uma árvore sentiente, cuidando de um bebezinho urso órfão. Achei interessante. Outro também é A Garota que Chorava Pérolas, trazendo uma fábula assombrosa sobre uma menina dominada pela tristeza, o menino que a ama e como a ganância leva corações bondosos a cometer atos perversos. A gente tem aqui Plano de Aposentadoria, onde a gente segue a história do personagem Ray, num vídeo de 7 minutos, onde ele começa a imaginar tudo que ele poderia fazer quando chegar na aposentadoria, enquanto ele vive por uma vida cansativa, hiperestimulada e uma terceira idade bem desmotivadora para ele. E por fim, o último curta da noite do Oscar, vai ser As Três Irmãs, onde a gente segue, de novo, três irmãs que vivem uma ilha isolada e precisam alugar uma de suas casas para alguém morar. São aqui as indicações de curtas para o Oscar, são essas, tanto em documentários como live action, quanto em animações. E agora sim, depois de passar por toda essa listinha dos filmes que pouca gente deve ter visto, infelizmente, vamos realmente começar com a lista de filmes que vão emplacar nessa noite, começando por animação. Já que a gente acabou de falar de filme curto animado, vamos falar de animação aqui. E dos 5 indicados nós temos Arco, onde a gente mostra a história de um garoto que viaja no tempo chamado Arco. Ele aterriza acidentalmente em 2075, onde uma garota chamada Iris o ajuda a retornar para o ano 3000. Filme também maluco, viu o trailer dele faz um tempão atrás e achei bem interessante. Outro que também está competindo é A Pequena Amélie. Segue a vida dessa personagem chamada Amélie, que é uma garota belga no Japão, onde a gente explora a vida dela em prol do seu crescimento dentro desse ambiente totalmente desconexo para ela. As outras 3 animações são as que todo mundo já sabe, todo mundo tá falando. 2 da Disney, né, que é a continuação de Zootopia 2, e Hélio, que saiu no começo do ano e ninguém falou muito durante o seu lançamento, que é sobre a história de um garoto que acidentalmente se torna o representante da Terra em um governo intergaláctico. E por último, claro, tem provavelmente o que todo mundo já deve conhecer e todo mundo já tá esperando que ganhe, que é Guerreiras do K-Pop. Pra quem não viu esse filme, tá na Netflix, ele tá incrível, eu vi logo assim que ele estreou, não tava dando nada, mas eu vi e achei maravilhoso, feito pela mesma equipe que fez a animação do Aranhaverso. É simples, são um trio de artistas de K-pop que também são guardiões de uma camada de proteção pela Terra que protege a nossa sociedade contra demônios que vêm debaixo da Terra, e elas são guerreiras que batalham contra eles enquanto elas ainda cantam e tocam suas músicas. A história é incrível, a animação é maravilhosa, as músicas são perfeitas, você consegue ficar ouvindo ela sem parar, e ela tá fazendo o mesmo sucesso que Frozen fez na sua época. Então, tudo indica que elas vão ser a grande ganhadora da noite em animação e talvez em canção original também. Nós temos 5 indicados para canção original. Tem, claro, a música principal de Guerreiros do K-Pop, que é Golden. Tem Sweet Dreams of Joy, do filme Viva Verde, onde na Casa Verde, em Milão, músicos e cantores de ópera aposentados dividem suas experiências com jovens estudantes. O local, que foi fundado em 1896, une gerações através da música. Essa é a única indicação desse filme, mas ele parece ser um filme maravilhoso para quem gosta de questão de música, e só por ter uma indicação é mais do que
digno de poder disputar aí contra esses outros filmes de canção original. O outro também é Diane Warren Relentless, onde a gente pega a história não contada de uma compositora lendária, com a presença de pessoas como Cher, Common, Jennifer Hudson, Gloria Estefan, Kesha e muitas outras pessoas no meio desse documentário. Essa a gente pega a canção Dear Me, que é a canção original do filme, e além dessas 3 músicas, nós também temos A Lie to You, uma das músicas da trilha sonora de Pecadores, e Sonhos de Trem, que é a música da trilha sonora do filme Sonhos de Trem. Pra quem não viu Pecadores, esse é o filme que tá bombando nesse ano, porque ele foi o que recebeu 16 indicações. É um filme de terror, com muita coisa sobrenatural, estrelado pelo Michael B. Jordan, que ele fez 2 papéis, ele fez irmãos gêmeos no filme. E esse filme tá bombando porque ele tá sendo o filme com mais indicações em toda a história do Oscar, e tá sendo simplesmente algo incrível de se ver, tanto no mercado internacional como até aqui no nacional. Muita gente falou muito de Pecadores quando ele saiu, então é muito esperado que ele ganhe vários prêmios esse ano, incluindo aí com possivelmente sua tentativa de pegar o prêmio de melhor canção. E o outro filme, que é o Sonhos de Trem, que a gente pega a história de Robert Grainer, um homem comum que vive em tempos extraordinários, trabalha como diarista no oeste americano do início do século XX e é atingido por uma morte na sua família, incentivando que ele lute para se adaptar a esse novo ambiente do desbravamento norte-americano na era do século XX. Depois de ver um pouquinho melhor as coisas, eu tô muito interessado em ver mais sobre esse Viva Verde, talvez ele ganhe. Mas claro que Golden, de Guerreiros do K-Pop, tem tudo para ganhar, porque tanto a música quanto o filme acabaram de ganhar uma premiação do Grammy. E se eles ganharem mais essa, seja em animação, seja em canção original, já tá metade do caminho para a equipe de K-Pop Demon Hunters para ganhar aí um EGOT. Para quem não conhece, o EGOT é praticamente o suprassumo da cultura artística norte-americana. Geralmente é quando uma pessoa, um artista ou talvez um grupo de artistas, ganha em sua totalidade 4 premiações importantes no mercado americano de artes. O Grammy Awards, que é focado em música, o Oscar, que a gente já está falando aqui, que é focado em cinema, o Emmy Awards, que é focado em série e televisão, e o Tony Awards, que é focado no teatro. Muita pouca gente já recebeu esse prêmio até hoje, acho que a lista tem menos de 30 pessoas, e ano passado esse termo estava sendo algo bem citado, porque a Cynthia Erivo, uma das atrizes que fez o papel de Elphaba em Wicked, estava concorrendo para ganhar o seu EGOT com a sua vitória no Oscar, mas ela não conseguiu, então ela ainda só tem 3 das 4 premiações do EGOT. E parece que nada desse ano está preparando a gente para um EGOT até o momento. Nenhum artista aqui deste ano está próximo de um EGOT. Até onde eu sei, só a galera de Guerreiros do K-Pop que pode chegar a ganhar uma segunda premiação aí para ficar na metade do caminho. Mas agora falando em canção original, vamos falar também, aproveitar, da trilha sonora. Os indicados para esse ano são Pecadores, que eu acabei de falar. Temos Frankenstein, que se você viu o meu vídeo lá de retrospectiva do ano passado, sabe que eu já falei um pouco de Frankenstein e eu gostei muito desse filme. Ele tá com 9 indicações esse ano e eu tô esperando que ele ganhe pelo menos uma ou 2 delas, que ele tá até merecendo, especialmente na questão de figurino, mas a gente puxa isso pra lá mais pra depois. Outro que também tá concorrendo à trilha sonora é Uma Batalha Após a Outra, que é o segundo filme com maior indicação desse ano. Ele tá com 3 indicações, todo mundo tá falando muito bem deles também. A gente vê um grupo de ex-revolucionários se reunindo para resgatar a filha perdida de um dos seus, quando um inimigo maligno deles ressurge após 16 anos em completo silêncio. É um filme que tá todo mundo falando muito bem, foi dirigido pelo Paul Thomas Anderson e feito pelo Leonardo DiCaprio, pelo Sean Penn e pelo Benicio Del Toro. Muitos deles que estão aí aparecendo na listagem de indicados esse ano, que vamos falar mais pra frente. Mas esse filme já deu o que falar e tá muita gente esperando que ele vai ganhar algumas premiações esse ano. Afinal, né, tá concorrendo a 13, vai que ele ganha alguma coisa no meio. Certamente vai ganhar. O outro filme que também tá concorrendo à trilha sonora é Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, que também tá concorrendo outros prêmios, é um daqueles que tá empacado com 9 indicações. E pra quem não viu, e pra quem dá pra ver que a narrativa do filme é simplesmente trágica e maravilhosa. Segue a história de Agnes, a esposa de William Shakespeare, enquanto ela luta para lidar com a perda do seu único filho, Hamlet. Ela se tornando assim uma história humana e comovente que serve de pano de fundo para a criação da peça mais famosa do Shakespeare. E por fim, para a trilha sonora, nós também temos Bugonia. Bugonia é um filme que também saiu recentemente, o pessoal falou muito bem dele, que é uma coisa bem maluca, bem teoria da conspiração, estrelado pelo Jesse Plemons e pela Emma Stone,
onde um grupo de jovens dos Estados Unidos, que acreditam em teoria da conspiração, capturam e interrogam uma empresária que eles acreditam ser uma invasora alienígena. O capturador, sua namorada, o empresário e um detetive particular se envolvem em uma tensa batalha psicológica e cheia de problemas, questão legal e polícia, né? Então, realmente dá muito problema no meio dessa narrativa. Mas agora, para fechar essa questão de som, os indicados a melhor som desse ano são Pecadores, Frankenstein, Uma Batalha Após a Outra, F1, o filme, e por fim, o outro filme que está indicado a melhor som é Sirach. Sirach está concorrendo ao melhor filme internacional em prol da Espanha, traz a história de um homem e seu filho que chegam a uma rave perdidos no meio do que é descrito como as montanhas áridas e fantasmagóricas do sul de Marrocos. De novo, gente, descrição bem rasa, bem rápida, só para o pessoal que quiser descobrir mais sobre o filme, depois pesquisar, depois ver. Recomendo que vocês vejam o filme. E para melhor som, eu admito, eu vou ainda apostar para F1. Uma das únicas indicações do filme que tá valendo a pena, porque cuidar do tratamento de som no meio de uma corrida de Fórmula 1 é algo que, se você consegue fazer da forma que eles fizeram nesse filme, de uma forma tão impecável que eles conseguiriam fazer nesse filme, então tá valendo essa indicação. Pra canção original, ainda vou apostar em Golden. E pra trilha sonora, eu vou apostar em Hamnet. Vamos aproveitar para ser um pouquinho mais rápido e falar de todas as questões de premiações focados na indústria, na parte de produção de vídeo, de filme mesmo. Então, agora que falamos de som, vamos falar de imagem, com fotografia. Melhor fotografia, nós temos Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Frankenstein, Marte Supreme, que é aparentemente o filme favorito para ganhar um monte de premiação, especialmente por conta do Timothée Chalamet. Esse, para quem não conhece, mostra a jornada do Marty Raceman, um traficante que se tornou campeão de tênis de mesa, e passa a narrativa do filme mostrando essa trajetória de necessidade dele de ser o melhor, enquanto ele perde em si toda essa essência da vida, da parte normal, pacata da vida, para tentar se tornar o melhor. Vale muito a pena acompanhar ele, e ele é um dos favoritos para esse ano para ganhar, porque ele é um dos 4 filmes que está com 9 indicações para esse ano. É Marte Supreme, Hamnet, o Frankenstein e Valor Sentimental, que a gente vai falar um pouquinho mais dele mais pra frente. E claro, a última indicação para melhor fotografia é Sonhos de Trem. E é um filme que a gente bem que poderia passar batido, é um filme de época americano, mas eu tô aqui torcendo por ele, porque ele foi feito por um brasileiro. A fotografia está sendo por parte do nosso querido Adolfo Veloso, que aí já é uma das 5 indicações para o Brasil. E se não der certo em nada pro Agente Secreto, a gente tá aqui torcendo para Adolfo Veloso ganhar o prêmio de melhor fotografia no Oscar aí de 2026. Mas a gente fala isso, mas assim, eu também aposto muito para Frankenstein. Frankenstein eu vi, achei incrível a fotografia do filme. Então vai que acontece, vai que dá certo. Estamos aqui na torcida para esses 2 filmes. Mas agora, continuando para os próximos filmes, temos a melhor montagem, que tem o F1 filme, Marte Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, e agora sim vamos falar de Valor Sentimental, outro filme que está aí concorrendo às indicações aí do Oscar, tá entre os 4 filmes que estão correndo 9 indicações neste ano, e ele também está sendo a aposta da Noruega para melhor filme internacional desse ano, que é estrelado por Stellan Skarsgård, que para quem conhece é um puta ator, é um cara incrível, e ele traz uma exploração íntima e comovente da família, das memórias e do poder reconciliador da arte. Ele traz a narrativa de uma família quebrada, sendo que o patriarca da família, né? Ele é um homem da arte que faz muito sucesso, e isso, claro, como muita gente às vezes vê em questão de filme como esse, que a arte às vezes tira a pessoa da vida pacara, da vida familiar. Então a gente segue a narrativa das filhas dele, enquanto eles tentam dialogar com ele a questão familiar em geral. Então esse filme realmente tá com tudo para ganhar também vários prêmios nessa noite. Mas ainda assim, a aposta de melhor montagem eu vou jogar para Marte Supreme, porque a edição desse filme foi muito boa, maravilhosa, como eles conseguem cortar a narrativa do vídeo junto com o jogo de tênis de mesa. Achei que tá muito bom mesmo, então isso aí é uma grande aposta para Marte Supreme em melhor montagem. Agora, continuando, vamos para a próxima indicação aqui de questão técnica. Vamos falar sobre efeitos visuais. Efeitos visuais, a gente tem F1 filme de novo, Pecadores, e 3 filmes que ainda apareceram pela primeira vez aqui no Oscar. Um deles é Jurassic World Recomeço, o último filme da franquia Jurassic World, que foi estrelado pela Scarlett Johansson. O quarto é Avatar Fogo e Cinzas, que assim, eu não preciso falar nada, né? Eu acho que esse aí ele vai ganhar mesmo. O filme é totalmente feito em CGI, né? Acho que vai ser meio difícil ele não ganhar efeitos visuais, sendo que ele é só efeito visual. E O Ônibus Perdido, que é estrelado pelo Matthew McConaughey e a América Ferreira,
que traz a história de um ônibus escolar cheio de crianças enquanto eles tentam batalhar contra o maior incêndio florestal e o mais mortal da história dos Estados Unidos no último século. Mas agora que a gente falou um pouco de efeitos visuais, essa é a minha palhinha, eu acho que Avatar Fogo e Cinzas vai ganhar, e foi uma indicação totalmente certeira para esse filme, mas o outro não foi, porque ele também está indicado no melhor figurino. Vai dar melhor figurino para um filme que foi todo feito em CGI? O figurino não existe? Mas sim, para melhor figurino ele está entre os indicados, que está junto com Frankenstein, que é a minha aposta para ganhar, Hamnet, que também já falei um pouco do filme, tá maravilhoso, Marty Supreme e Pecadores. Eu acho que Pecadores tem grande chance para ganhar, mas a minha aposta é muito para Frankenstein. O figurino da era vitoriana clássica dos personagens tá muito legal, então eles têm tudo para ganhar em figurino, mas talvez não. Talvez o Pecadores ainda tem muito em prol de si próprio, até porque 16 indicações ele vai ter que ganhar uma coisa, e figurino pode ser uma boa opção. Mas se Frankenstein não ganhar figurino, eu acho que ele pode ganhar em maquiagem e penteado, especialmente pela construção que fizeram com o Jacob Elord aí no Monstro Frankenstein. Em questão de maquiagem e penteado, já falando do Frankenstein, a gente também tem Pecadores e 3 filmes que têm a sua única indicação aí com essa categoria. Um deles é Kokuro, O Preço da Perfeição, que acho que é o único filme japonês aqui no Oscar desse ano, que traz uma história no auge econômico do Japão pós-guerra, onde a gente segue a história do personagem Kiku Tachibana, nascido de uma família de Yakuza, e é adotado por um ator de Kabuki, que é uma arte milenar de teatro japonês muito famosa, muito reconhecida no Japão. E apesar das dificuldades, ele se torna um talentoso artista na área, mesmo com toda essa trajetória conturbada na vida. O outro filme que está concorrendo aí é Coração de Lutador, ou The Smashing Machine, do A24, que foi o último filme aí do Dwayne Johnson, The Rock, que teve um grande burburinho por conta da sua transformação na interpretação do Mark Kerr, que é trazendo a história desse campeão de artes marciais mistas do UFC. E por último é A Minha Irmã Feia, onde a gente traz a história de Elvira, que luta contra sua linda meia-irmã em um reino onde a beleza reina suprema. Ela recorre a medidas extremas para cativar o príncipe em meio a uma competição implacável pela perfeição física. Esses 3 aí, que eu falei, tirando o Frankenstein, são ótimos concorrentes para esse ano. Mas a minha aposta ainda tá para Frankenstein, mesmo que eu acho que ele não vai ganhar. E fechando aqui agora rapidinho as premiações da indústria do cinema, focados na indústria mesmo, temos design de produção e direção de elenco. Design de produção são os 5 grandes da noite, né? Frankenstein, Hamlet, Marty Supreme e Uma Batalha Após a Outra e Pecadores. Mas a minha aposta para produção de filme talvez seja... Eu acho que qualquer um deles pode ganhar com muita margem de erro aí. E agora falando de direção de elenco, que é sim a categoria mais nova desse Oscar, que vai sair agora pela primeira vez, nós temos 5 indicados: Hamlet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, e agora sim, primeira indicação do Brasil com Agente Secreto em direção de elenco. As indicações de Agente Secreto nesse ano estão muito acirradas, mas direção de elenco, apesar de ser bem concorrida aí também, com Marty Supreme, com Batalha Após a Outra, com pessoas assim de peso no mercado, eu acho que essa aí é que ele tem mais margem de conseguir realmente uma vitória. É que isso pode se dizer, pode parecer infelizmente que isso vai ser meio que um prêmio de consolação, mas eu acho que não vai ser. Eu acho que a gente vai conseguir ganhar esse prêmio e mais um aí pra frente. Se a minha rolagem no dado deu errado, por favor, que tenha dado errado. Pronto, foi. Eu esqueci de colocar aqui. Tava preparado pra poder colocar isso antes do começo do vídeo, eu esqueci. Foi mal. Mas aí, novo apetrecho aqui pra sala de gravação. Mas agora, começando pro final aí, as últimas 9 categorias da noite do Oscar, vamos começar com roteiro. Tem roteiro original e o adaptado. Roteiro original, a gente vai ter Marty Supreme, Pecadores, Valor Sentimental, e 2 aí que estão ainda entrando para essa categoria são Blue Moon, o filme novo aí do Ethan Hawke, que conta a história da luta de Lawrence Hartz contra o alcoolismo e a saúde mental, enquanto ele tenta se salvar durante a estreia de Oklahoma. E também temos Foi Apenas um Acidente, concorrente a filme internacional pela França. Ele é feito por um refugiado iraniano, se não for a memória. Acho que é um refugiado iraniano que está falando sobre uma história
de um colega de cela dele, que falou a história pra ele, só que já que ele é refugiado do Irã, ele tá contando essa história ariana em prol do cinema francês. O que, só pela ideia da narrativa, já tem muito a pesar a chance de Foi Apenas um Acidente de ganhar essa premiação aí no Oscar. E também roteiro adaptado, como a gente tem aqui Bugônia, Frankenstein, Hamlet, Uma Batalha Mais a Outra e Sonho de Trem. Frankenstein, eu acho que ele pode muito bem ganhar essa daí. Se ele não ganhar maquiagem, figurino, eu acho que ela pode ganhar roteiro adaptado pela sua incrível adaptação do Guillermo del Toro nessa narrativa já bem gasta, de certa forma, do Frankenstein. Porque Frankenstein, essas coisas de monstro, até contos mais antigos, tipo Odisseia, são contos que são não adaptados, mas já foram readaptados tantas vezes que fica cansativo. Então tem que sempre ter uma coisa nova, uma coisa a mais para engajar o público. E Frankenstein teve muito da visão do Del Toro para isso. Algo que também a gente pode ver na próxima produção aí de um conto histórico, que é a Odisseia, pelo Christopher Nolan. Que todo mundo tá falando que pode ser, ou pode ser algo muito grandioso, pode ser algo muito fora da realidade e do contexto histórico, mas né, vamos esperar para ver como que vai ser aí nesse fim de ano. Agora vamos para as principais indicações da noite. Mas começando com as principais, temos ator e atriz coadjuvante. Para ator coadjuvante tem Benicio del Toro e Sean Penn, os dois de Uma Batalha Após a Outra. Temos Jacob Elord de Frankenstein, Delroy Lindo de Pecadores e Stellan Skarsgård de Valor Sentimental. Skarsgård é um incrível ator, ele tá há anos já no mercado, então ele pode muito bem ganhar uma dessas. Mas a narrativa do Delroy Lindo, por ser uma pessoa que foi sempre muito snobada no Oscar, também traz muita força para Pecadores ganhar esse prêmio. Jacob Elord, eu acho que talvez, não sei se ele pesa muito como o coadjuvante principal do filme. Se ele não ganhar essa, primeiro que não tem outra opção, né? Mas acho que nem esse ele consegue ganhar como ator de coadjuvante. Mas eu tô apostando aí ou no Delroy Lindo ou no Skarsgård. Pra atriz coadjuvante, a gente tem de novo um filme com duas indicações aí. Temos Elle Fanning e Igna Ibsodel Ilias em Valor Sentimental. Algo bom nesse aí, qualquer uma das duas ganhando acho que fica muito bom também pro filme. Mas também temos a Teyana Taylor de Uma Batalha Após a Outra, Wunmi Mosaku de Pecadores e Amy Mading de A Hora do Mal, ou Weapons, né, que foi um filme que saiu também no meio do ano, de terror, que deu um burburinho aí pelo trailer, que foi bem pesado, que traz uma história com umas crianças demoníacas no meio disso tudo. Também é a única indicação desse filme nesse ano, não tem muita chance de ganhar por ser a única indicação dele, mas nunca se sabe, né? Isso tudo que a gente pode fazer aqui é esperar. E a minha aposta vai ser provavelmente pra uma das duas de Valor Sentimental. Eu acho que esse filme realmente foi um filme de peso, mas por hora a aposta então seria pra uma das duas de Valor Sentimental. E agora, já puxando melhor atriz no meio disso, tem a Renée Reinsve, que fez o Valor Sentimental, que ela pode ganhar, mas eu não sei, tô esperando mais para as coadjuvantes ganhar alguma coisa. Tem a Emma Stone, com Bugônia. E tem mais dois filmes que têm suas únicas indicações nessa categoria, que é Rose Byrne, de Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria. Ele conta com a história de uma mulher, de uma mãe, que tem a sua vida totalmente desmoronada ao seu redor. Ela tenta lidar com uma doença misteriosa de sua filha, o seu marido ausente, uma pessoa desaparecida e um relacionamento cada vez mais hostil com seu terapeuta. E Kate Hudson, de Song Sang Blue, Um Sonho a Dois, da Kate Hudson junto com Hugh Jackman, conta a história de Lightning and Thunder, um casal, um homem e uma mulher, que fazem uma dupla de música country sertanejo na cidade de Milwaukee, focado num ato de tributo ao cantor Neil Diamond, que parece uma narrativa bem semelhante, ou bem na linha principal de algo como Assim Nasce Uma Estrela, que foi lá em 2018 um dos concorrentes do Oscar. Mas ainda assim, com tudo isso, a minha aposta para ganhar vai ser a Jessie Buckley, por Hamlet. Mas agora vamos para o prêmio de melhor ator, falando, claro, da nossa aposta, da nossa torcida pelo Wagner Moura, aí no prêmio de melhor ator, pela sua interpretação em O Agente Secreto. Ele está contra o Timothée Chalamet, de Marty Supreme, o Ethan Hawke, de Blue Moon, o Michael B. Jordan, de Pecadores, e o Leonardo DiCaprio, de Uma Batalha Após a Outra. E eu acho que ele está numa situação muito complicada aí, porque só tem artista de peso ao seu redor. Eu acho que a gente está passando por uma narrativa muito semelhante a 2025. 2025, para quem não se lembra, você que é brasileiro deve se lembrar muito bem, Fernanda Torres estava na disputa para melhor atriz no Oscar de 2025. E a gente estava quase lá, quase ganhou, mas a gente, né, infelizmente não ganhou. Quem ganhou foi Mike Madison pelo filme A Nora. E a gente viu durante o trajeto
de narrativa do Oscar 2025, mas uma narrativa especialmente dessas concorrentes para melhor atriz. Tinha a Fernanda Torres, que estava lá pelo Brasil, por uma nação inteira. Tinha a Demi Moore, que estava se mostrando como uma atriz que já passou por toda a narrativa, toda a trajetória do estrelado e está tentando se mostrar no mundo como alguém que ainda está com todo o vigor, com toda a força para com o mercado hollywoodiano. Tinha a Mike Madsen, que foi que ganhou, que era novata, que não tem pouca coisa no seu catálogo até o momento. Tinha a Carla Sofia Gascon, de Emilia Pérez, que a gente não vai falar sobre o que aconteceu isso. E tinha a Cynthia Erivo, de Wicked, que tinha toda a narrativa do seu EGOT, né? Porque se ela ganhasse, ela seria, talvez, acho que era a mais jovem pessoa a ganhar o EGOT, e mais uma nessa lista de menos 30 pessoas que tem o EGOT no mundo. Mas o peso é muito semelhante na questão dos concorrentes. Tem Wagner Moura, trazendo a nossa nação à tona de volta, e mais uma vez o Brasil lutando a luta pelo Oscar. Tem o Timothée Chalamet, que é o estreante, que é o ator novinho de Hollywood, que todo mundo tá falando, e ele tá trazendo consigo a narrativa do eu quero ir além, eu quero ir mais do que eu já fui, preparado para ser um artista de peso, mesmo sendo muito no começo da vida dele ainda. Tem o Ethan Hawke e o DiCaprio, que tem uma narrativa meio semelhante a Demi Moore, de estamos aqui no mercado há anos e apesar de a gente ter muito estrelado e não ter ganhado muita premiação, a gente tá aqui ainda. E tem o Michael B. Jordan, que é outra estrela em ascensão aí, que já ganhou muito no mercado, e pela narrativa do filme, pela quantidade de coisa que esse filme está agregando, apesar de não ser um EGOT como era da Cynthia Erivo, mas ainda assim, pela 16 indicações, a maior número de indicações que o Oscar já recebeu na vida, tá tudo também pra ele ganhar, porque ele também é uma pessoa de peso. Então, assim como foi ano passado com Fernanda Torres, tá passando a mesma narrativa com o Wagner Moura, que tipo, é o que toda uma nação, toda uma cultura espera que aconteça, mas todas as cartas mostram que isso pode não acontecer. Mesmo assim, se tudo der certo, a gente vai estar aqui comemorando, soltando fogo, soltando rojão. Então vamos lá, Wagner, vamos com tudo, o Agente Secreto, torcendo pela vitória desse filme. E agora, fechando os últimos 3 indicações da noite, que é diretor e os 2 filmes, o internacional e o filme do ano. Para a direção temos Chloe Zhao como Hamnet, sendo a única diretora nessa lista, e isso também tem o peso dela ser a segunda diretora em toda a história do Oscar a conseguir o prêmio. Tem o Josh Safdie por Marty Supreme, Paul Thomas Anderson por Uma Batalha Após a Outra, que também é um incrível diretor, Joachim T. Trier pelo Valor Sentimental, que é aí mais uma grande aposta desse filme internacional para com a disputa do Oscar, e o que tá todo mundo esperando que vai ser, que é o Ryan Coogler por Pecadores. O Ryan Coogler é um dos maiores diretores dos últimos tempos, aí fez filmes incríveis e muito essenciais para a cultura norte-americana. E a Chloe, mas eu acho que a Chloe Zhao também pode muito bem ganhar, mas a aposta está indo pro Coogler realmente ganhar um Oscar de peso aí com Pecadores. O melhor filme internacional, nós temos os já citados, né? Que foi apenas um acidente, que está vindo pela França, mesmo sendo um filme italiano. Valor Sentimental, que é um filme norueguês. Sirat, que é o filme da Espanha. E o outro que a gente não falou ainda, que é a Voz de Hind Rajab, que está vindo aí do Vietnã. Onde trazendo uma história pesadíssima. Se aqueles do Quartos Vazios já era pesado, essa aqui é muito mais. Aqui, voluntários do Crescente Vermelho recebem um chamado de emergência. Uma menina de 6 anos está presa em um carro sob fogo em Gaza, pedindo resgate. Pessoas falando sobre o filme e comentando sobre o assunto falam que boa parte do conteúdo usado no filme é real. Os áudios que eles pegaram da menininha foram os áudios da menina mesmo que sofreu com esse ataque em Gaza, que foi até concedido pela família da menina. Então, esse filme, eu acho que ele tem todas as peças de narrativa que o Oscar adora para ganhar um prêmio internacional como esse. Porém, ao mesmo tempo, o Valor Sentimental, entre todos esses filmes aí internacionais, ele que tá com o maior número de indicações. E todo mundo tá falando muito bem de Valor Sentimental, então não tem muita escapatória. Mas a gente tá aqui torcendo pelo Brasil, né? Já usando as palavras de Isabela Boscov, é raríssimo um filme internacional ganhar 2 vezes seguidas. Mas mesmo sendo raríssimo, não é impossível. Então vamos torcer aí pro Agente Secreto conseguir ganhar. Mas agora vamos para a premiação da noite, que é melhor filme, com 10 indicações grandiosas aí. Temos Uma Batalha Após a Outra, Bugônia, Valor Sentimental, Hamnet, Pecadores, Marty Supreme, Frankenstein, Sonhos de Trem, F1 o filme e, claro, o nosso queridinho da noite, O Agente Secreto. Que eu tenho certeza que não vai ganhar. Eu tô tentando torcer pra esse filme, mas eu acho que filme do ano, ele acha que ele não ganha. Tem muito filme bom nesse ano.
Ele vai ser um dos queridos, mas não acho que vai conseguir. F1 filme certamente tá lá só porque o mercado, a galera da academia quer falar que segue o mercado, que não é só filme cult. Mas, né, podia ter pegado um filme melhor, né? Pô, eu até aceitaria que se fosse pegar o Superman, mas F1? Sério? Mas assim, não vai dar F1 também. Acho que Bugoni também tá bem longe de alcançar esse prêmio, infelizmente. Então, pro minha aposta seria talvez ou Hamlet ou Pecadores. Talvez Sonho de Trem se eles quiserem fazer algo bem cult mesmo, mas tá entre Hamlet ou Pecadores pra filme do ano. Mas o Agente Secreto acho que não consegue. Mas assim, eu acho que a gente já tá numa grande vitória, porque foram 5 indicações de filmes aí pro Brasil nesse ano. Teve aí filme internacional, ator, direção de elenco e aí o Adolfo Veloso com fotografia de Sonho de Trem. Que aliás também se ganhar, então tá ótimo pra gente. Então, pra você que agora tem uma noção mais básica, mais rápida aí do que esperar do Oscar e do que tem em cada filme que tá saindo aí na premiação, eu recomendo pra vocês verem alguns filmes e torcer com a gente nesse próximo domingo pela vitória de Agente Secreto e do Adolfo Veloso, dos dois, de todo mundo, do Wagner Moura, e pra ver se a gente consegue alguma palhinha aí, mais uma conquista gloriosa nesse Oscar de 2026. Mas enfim, o que vocês acharam aí dos indicados do Oscar? Eu sei que tá bem sim pra gente sequer discutir uma coisa dessa, mas tá feito, tá aí, são os indicados. O que vocês acharam dos esnobados? O que vocês acharam que deveria estar aí no meio da galera junto com esses filmes aí? De onde vocês vão ver o Oscar? Coloquem nos comentários onde que vocês vão aproveitar essa comemoração, essa celebração, essa torcida grande pelo Brasil aí. E não deixe de acompanhar aqui o nosso conteúdo, seguir nossos canais, nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de também ter ficado mais um vídeo longo, porque tem muita coisa. Eu pensei que esse vídeo ia ser um pouquinho mais curto, mas o Oscar tem muita coisa pra falar, muito filme pra ver. Recomendo também que vocês vejam alguns dos filmes do Oscar aí. Se tem algum que você mais gostou, qual deles aí que eu falei aí que você mais gostou? Qual deles que você já viu? Qual deles você tá querendo ver ainda? Então fala aí nos comentários, comenta aí com a gente, conversa aí com a gente. Tô aqui pra discutir com vocês qualquer coisa aí, pra entrar em contato com esse mundo geek maravilhoso que vocês me permitem poder acessar a cada vídeo que eu solto aqui pra vocês. Então acho que pra mim, da minha parte é isso. Agora eu vou preparar a minha pipoca e minha Coca-Cola pra poder aproveitar durante esse Oscar aí que vai chegar nesse domingo. Até lá, gente. Espero poder ver mais de vocês aí nos próximos vídeos. Obrigadão e até a próxima.